Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem me permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizestes me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que quem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Eu vou fazer a leitura também do verso 42, que é o que toma o nome da lição, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós devemos compreender esse discurso de Pedro, colocarmos ele no fato histórico em Atos, para podermos compreender o que é dito aqui pelo Dr. Lucas, que é escrito em Atos dos Apóstolos, que escreveu este livro. Irmãos, para a gente poder compreender, e isso que eu quero deixar claro sim, para os irmãos, é o fato de Atos dos Apóstolos ele ser uma ação do próprio Espírito de Deus, concernente à promessa que foi deixada antes da ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse que viria o outro Consolador, e além disso faria lembrar de tudo quanto Jesus tinha ensinado, e também ensinaria cada um no seu caminho todas as coisas. Isso é descrito lá em João 14, 26, né? A partir do momento que Jesus ele fala do Consolador, da necessidade de ser enviado um Consolador, é dito da seguinte forma: mas aquele Consolador, é Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você pode perceber que uma das ações do Espírito Santo na igreja é conduzir o povo à instrução e ao ensinamento. Logicamente, irmãos, para as igrejas atuais que nós vemos nos nossos dias, sempre quando se fala do Espírito Santo, se atrela a ação do Espírito Santo a um manifestar emotivo, uma ação espiritual cheia de experiências, e eu não quero pregar contra isso, irmãos, mas você vê que
na narrativa de Atos dos Apóstolos, que é um livro que indica justamente o nome que se dá, né, Atos, que vão se desenvolvendo na história da igreja primitiva, você vê que a ação do Espírito Santo é notória e é ela que conduz a própria igreja. E nessa narrativa que é descrita por Lucas, você vê que pela promessa que foi lançada não somente por Jesus, mas pelo profeta Joel no Antigo Testamento, no decorrer daqueles que estavam ali congregados, juntos, pelo motivo da ordenança de Jesus Cristo para que permanecessem em Jerusalém, você vê que a ação do Espírito Santo sobre a igreja é uma ação que os conduz à palavra. É uma ação, irmãos, que conduz para que eles fossem doutrinados, ensinados, para que eles fossem instruídos. Então a igreja, ela é fundamentada na palavra. Irmãos, eu digo isso porque as estruturas hoje, até mesmo podemos dizer, no nosso termo pentecostal, elas muitas das vezes são baseadas em experiências, são baseadas em uma ação do Espírito Santo que, irmãos, pode até mesmo, é isso que o autor ele diz na revista, né, que nós estamos acompanhando. Essas experiências, elas podem ser focadas em outros pontos, em outras ações do Espírito Santo, mas se esquecem do ensinamento bíblico e da doutrina. E é isso que é conduzido, isso que é dito por Jesus lá em João. Ele vos será enviado outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Você vê que uma das ações do Espírito Santo é de ser discipulador, de ser instrutor. Uma das ações do Espírito Santo é de ensinar o povo, doutrinar o povo, de conduzi-lo segundo a palavra, de fazê-lo lembrar de todos os ensinamentos que Jesus já tinha dito. Então, irmãos, um ponto importante de nós compreendermos a ação do Espírito Santo sobre a igreja é que o próprio Espírito conduz a doutrina. Isso, irmãos, para alguns pastores, até mesmo um pouco mais, digamos, liberais, creem que a ação do Espírito Santo, ela, em certo ponto, ela não está atrelada à palavra. E até algumas igrejas, irmãos, levam esse tipo de segmento, de não dar tanta importância à palavra, de tomarem até mesmo textos bíblicos para se não fazer estudo da palavra. Você vê inúmeras pessoas que acreditam muito na revelação, acreditam muito no que o Espírito vai revelar, mas não dão importância à instrução da palavra, como se o próprio Espírito não conduzisse a isso. Eu estava conversando com minha esposa e ela falou algo assim, com relação a uma jovem que a gente conhece, que ela frequenta uma igreja e ela praticamente vai num culto de jovem, né, num encontro jovem de sábado, que são os sábados, e no período que ela permanece dentro da igreja, que é de cedo até de noite, que são vários encontros jovens, né? Você se reúne primeiro, ensaia aí. É dito por essa jovem, que minha esposa que relatou a mim, que em nenhum momento existe um momento de um período de oração e leitura da palavra num sábado inteiro de jovens. Você vê que a juventude, até mesmo cristã, ela não tem sido instruída e doutrinada da importância ao estudo bíblico. E por isso, irmãos, que acontece de se formarem cristãos fracos na fé, que são baseados nas suas próprias experiências, mas não se fundamentam na palavra. Por isso, irmãos, que você vê pastores pregando alguns ensinamentos ou algumas pregações cheias de, pode ser até de campanhas ou palavras que são contrárias à Bíblia e dizem que foram instruídas pelo Espírito de Deus. Eu já, irmãos, fiz parte de uma igreja onde o pastor, ele dizia ser instruído pelo Espírito de Deus,
E ele levantava campanhas após campanhas, dizendo que pela essa instrução o Espírito de Deus o impelia a entrar dentro de um tanque de água, a fazer campanhas com rosas, com sal. Logicamente esse pastor ele era de uma denominação neopentecostal conhecida, e ele trouxe essas doutrinas e essas práticas para dentro da igreja que agora ele frequentava e a qual eu fazia parte. Essas palavras de Jesus certamente elas se cumpriram. Essas palavras que Jesus disse sobre o Consolador, elas se cumpriram tanto de modo profético, quando Atos dos Apóstolos acontece, descido do Espírito Santo, como também aconteceu e cumpriu de modo eficaz, ao ponto que você vai notar que os discípulos e todos os convertidos, é o que é dito lá em 2,42, perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina, irmãos, não é uma doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, mas é uma doutrina que já tinha sido instruída pelo Senhor Jesus, e que agora o Espírito Santo os impelia a poder ensinar todos os novos convertidos. Você vê nos discursos de Pedro que é recorrente alguns assuntos que ele vai mencionar. Os 3 primeiros discursos descritos em Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele recorre em alguns assuntos e ele insiste em falar sobre algumas questões. Eu creio que o autor da revista, ele pegou algumas doutrinas. Logicamente que, irmãos, não se esgota o comentário falando sobre doutrinas bíblicas simplesmente com... aqui são descritas 4 doutrinas apenas. Aqui não é abordado doutrinas da regeneração, de João 3, não é falado sobre as doutrinas da adoção, que é descrito pelo apóstolo Paulo, tanto em Gálatas como também em Romanos e outras epístolas. Não é falado sobre algumas outras doutrinas, doutrina da justificação, que é descrita em Romanos, mas aqui o autor ele escolheu algumas para que a gente pudesse estudar e ter um pouco conhecimento do que foi instruído por Pedro nos discursos de Atos dos Apóstolos. Amém? O primeiro ponto, ele diz assim: de quem era a doutrina dos apóstolos? Foi exatamente o que eu mencionei. De quem era essa doutrina? A doutrina dos apóstolos, mencionada em 2,42, que é a que o povo seguia, que era aquela que o povo era instruído pelos apóstolos, principalmente por Pedro, que tomava a liderança. Você vê que Pedro, no momento que é indagado que todos estão embriagados, né? Pedro é quem toma a frente, toma a liderança, como um líder que Jesus tinha instituído na igreja, e ele faz essa defesa. Irmãos, esse povo que aqui você vê, não estão embriagados, mas faz parte de uma promessa. E aí ele começa a discorrer sobre o seu discurso, e depois, na conversão dos 3.000, dos 5.000, na sua defesa no Sinédrio por ter curado um homem, você vai ver que ele recorre em falar e fazer o seu discurso. Essa doutrina não era ensinada simplesmente pelos apóstolos por terem ele escolhido ensinar tal doutrina, mas tinham logicamente sido instruídas pelo Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus tinha ministrado a vida deles, e o Espírito Santo agora os faria lembrar, o trazia à memória tudo o que ele tinha sido ensinado e os conduzia em todas as coisas. Aí você vai ver aqui que é descrito por autor, o Sermão do Monte é o coração da doutrina de Jesus. Você vai ver lá falando sobre muitas questões, muitos ensinamentos, falando sobre perdão, sobre oração, falando sobre jejum, falando sobre outras questões, casamento. É uma instrução do Senhor Jesus Cristo. Mas existe também lá em Mateus 22, do 23 ao 33, por exemplo, onde Jesus trata sobre a ressurreição, e esta é uma doutrina
a qual o apóstolo Pedro, em todos os seus discursos, recorre em falar. E é uma doutrina muito importante para nós cristãos. Nós entendemos que a doutrina, a pregação de Jesus Cristo, ela, num momento que Jesus ele instruía o povo, foi reconhecido, que é descrito aqui em Marcos 1:27 e também é descrito em Lucas, foi reconhecido pela multidão que a doutrina de Jesus era diferente da doutrina dos fariseus e de todos os mestres da época. Você vai notar que a multidão fala assim: que doutrina, que ensinamento é esse? Que ele prega diferente, mas ele prega com autoridade. Então Pedro, irmãos, eu imagino da mesma forma, levantando-se a pregar com autoridade a doutrina que ele tinha sido instruído, e agora, impelido pelo Espírito Santo, ele conduz a igreja. Quais os principais pontos doutrinários ensinados pelos apóstolos? Ao decorrer, de todos esses textos de Atos aí, esses discursos conhecidos como os discursos de João. Primeiro ponto, irmãos, a doutrina da divindade de Jesus. A doutrina acerca da divindade de Jesus, ela é muito clara nos ensinos bíblicos, irmãos, dos apóstolos. E é importante nós, como igreja, compreendermos essa doutrina da divindade de Jesus Cristo, porque o combate à fé cristã nos dias de hoje, eu digo que se não for o principal foco, combater a divindade de Jesus Cristo é um dos principais focos. Você reduzir a imagem de Jesus Cristo para que também a fé cristã seja aniquilada. Então você vai ver, falando, até mesmo durante o estudo, eu entrei e analisei um site islã, um site muçulmano, que eles tentam debater a divindade de Jesus Cristo, para poder também combater a fé cristã, e não é somente os islâmicos. Eu já recorri a falar algumas vezes aqui, ter a oportunidade de falar que uma vez eu fui evangelizado por um cristão que negava a divindade de Cristo, mesmo uma seita dentro do cristianismo que nega a posição divinal de Cristo. Então existem seitas, existem religiões que combatem a fé cristã, iniciando, irmãos, pela posição de Cristo como sendo divino. A Bíblia, irmãos, ela é repleta de textos que falam sobre a divindade de Jesus Cristo. A Bíblia, ela de uma forma muito clara, ela ensina essa divindade. Eu peguei alguns textos, irmãos, poucos textos, comparados ao número de textos que a Bíblia nos ensina, sobre todas as próprias afirmações que Jesus Cristo já fazia sobre ele. Você vai notar que Jesus, quando ele falava com a sua unidade com Deus, ele sempre falava que ele e o Pai eram um. Não existia a distinção. Quando se indagado sobre Jesus Cristo, mostra-nos o Pai, ele falava assim: mas vocês, quem vê a mim, vê ao Pai. Você vê que Jesus Cristo, ele em inúmeras vezes foi adorado, lhe prostraram e renderam adoração, e em nenhum momento ele negou essa adoração. Esse é ponto, irmãos, fundamental de você entender que a divindade de Jesus Cristo, ela é evidente. No Antigo Testamento, ou pelos profetas, é descrito que Deus, ele não dá a sua glória a outrem. Ele não, irmãos, divide a sua glória com ninguém. Mas Jesus Cristo, ele foi adorado, e assim não impediram que as pessoas o adorassem, como anjos o impediram quando foram adorados. Como Pedro e Paulo também tiveram momentos que foram, irmãos, tentados levantar um culto, uma adoração a eles, e eles negaram essa adoração. Mas Jesus Cristo em nenhum momento impediu que pudesse o adorar, porque ele tinha sim natureza divina. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E essa posição que Jesus tinha não é somente uma posição tomada pela sua obra sacrificial na cruz, como muitos pregam,
a posição que Deus o colocou por ter morrido na cruz do Calvário, mas essa glória que Cristo tem divina, ela é antes mesmo de todas as coisas serem criadas. O que é dito por Paulo lá em Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que é dito por João no capítulo de número 1, porque por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Eu separei alguns textos aqui que fazem menção da divindade de Jesus Cristo por alguns dos apóstolos. Assim como o próprio Jesus Cristo, ele buscou e pediu essa atribuição divina a ele declara pelos seus ensinamentos, pelas suas instruções, os apóstolos de igual modo também, eles acreditavam. E você tem que entender, irmãos, tanto Pedro, como João, como Paulo, como Tomé, eram homens judeus que criam em um só Deus, mas que em todos os momentos, em alguns momentos, faziam declarações a Jesus Cristo como sendo Deus. Então você vai ver que eles estão convictos da divindade de Jesus. Eles não querem colocar Jesus como mais um profeta, ou como mais um instrutor no meio do povo, ou como um homem de posição. As declarações dos apóstolos mencionam sobre a sua divindade. E, irmãos, essa é uma doutrina que nós temos que defender, irmãos, de todas as formas. Ela tem sido combatida nos nossos tempos até mesmo. Não estou falando dos tempos de Paulo, Pedro, João, estou falando dos tempos atuais e presentes. A divindade de Jesus Cristo tem sido combatida. Nos discursos de Pedro, lá, você vai ver que ele, no seu sermão de Atos 2, ao texto que nós lemos, ele faz essa defesa. Quando ele cita a profecia de Joel, que nós não chegamos a ler, que ela vai do verso 17 até o verso 21, nós começamos a ler do verso 22, capítulo 2 de Atos. Quando ele cita a profecia de Joel, ele faz a citação do Antigo Testamento, ele vai falar que essa promessa se cumpriria do Espírito Santo. Ele vai falar sobre os jovens ter visões, os velhos sonharem, profetizarem. E no verso de número 21 ele diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar, quando isso acontecer, porque os judeus acreditavam que essa profecia, ela, pelo modo que Joel ele profere ela, seria uma profecia já de juízo. Naqueles dias, quando tudo isso for acontecer, será próximo ao dia do Senhor. Você vai ver que é dito aqui dessa seguinte forma: mostrarei prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A profecia se cumpriria anteriormente ao grande dia do Senhor. O dia do Senhor descrito na Bíblia, ele é conhecido como o grande dia onde Deus julgará todos os povos. E o que é falado aqui na sequência pelo profeta e é mencionado por Pedro é que acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que no decorrer da descrição de Pedro, fazendo o seu discurso, você vai entender que Pedro ele começa com a linha de argumento, conduzindo aos seus ouvintes a crer que a divindade aqui mencionada no texto não se refere a Deus Pai, mas a Deus Filho. Ao ponto que Pedro, no seu discurso, ele encerra lá no verso de número 26,
dando um atributo a Jesus Cristo, dando, na verdade, uma atribuição que é mencionada com relação à divindade dele. No verso 26 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A expressão Senhor é utilizada não para designar Deus aqui, mas para poder falar sobre a divindade de Jesus. Quem foi instituído foi Jesus. Quem tomou essa nova posição, novamente essa posição que existiria anteriormente, foi Jesus. Preste bem atenção, irmãos. Em Atos 2:21, Pedro toma a declaração do profeta Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E segue um argumento onde explica que o profeta ali falava de Jesus. Sua argumentação finda na sua linha de crença, na crença divina de Jesus, quando faz menção ao termo Senhor. No verso 36. Este termo, sendo uma expressão utilizada para fazer menção a Deus, é a posição que Cristo ocupava. Além da menção que nós temos aqui do discurso de Pedro em Atos, nós podemos também recorrer ao que Pedro fala em sua epístola, primeira epístola, capítulo de número 3, verso 14 e 15, se os irmãos quiserem acompanhar. É uma afirmação que Jesus, que é mencionado por Pedro, ele toma uma palavra de Isaías, capítulo de número 8, verso 12 e 13, aonde Isaías, ele, de igual modo, assim como Pedro fala, né, ou melhor dizendo, Pedro toma de Isaías, né, não Isaías que vem depois, mas Isaías vem anteriormente. E Isaías, ele diz ao povo assim: por que temais? O que vocês temem? Temai a Deus. Vocês devem santificar o Senhor dos exércitos. Santificai o seu nome e temam somente a Ele. Isso é dito pelo profeta Isaías. E Pedro, tomando esta palavra de Isaías, ele menciona o mesmo significado, a mesma condição sobre a vida de Jesus Cristo, e a única coisa que ele, irmãos, transforma e muda é mudar o nome de Senhor dos Exércitos para santificai a Cristo como Senhor. O próprio Pedro, você vai notar que ele tinha convicção da divindade de Jesus Cristo. A atribuição que foi dada a Isaías para Deus, o Senhor dos Exércitos, é a atribuição que é dada a Jesus por Pedro, para que ele pudesse ser santificado o Senhor em os vossos corações. O apóstolo João, falando sobre a divindade de Jesus, ele também é bastante claro. Os escritos joaninos apresentam provas sobre a divindade de Jesus. Ao iniciar seu evangelho, sua declaração já traz à tona uma ideia e crença ao afirmar tal posição de Jesus. João 1:1 é dos textos mais conhecidos que falam sobre a posição divinal de Jesus Cristo, antes mesmo da fundação de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, lá no verso, se não me engano, no verso de número 14, você vai notar que é descrito por João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando que o Verbo descrito por João no verso de número 1 é o Verbo que agora está habitando no meio do povo. E ainda é descrito por João nos versos decorrentes desse texto, que Jesus é conhecido como a luz que ilumina, que veio ao homem para iluminá-lo, que ele é a vida. São atribuições dadas a Jesus Cristo, que só podem ser dadas a um ser divino. João, ele também recorre na sua epístola,
Sua epístola não poderia, passar sem ser mencionada também sobre a divindade de Jesus Cristo. Lá em 1 João 5,20, nós notamos o que João ele diz sobre a divindade de Jesus Cristo. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O profeta João, na sua epístola, ele diz assim: Jesus é o verdadeiro Deus e também ele é a vida eterna. São atribuições que são dadas à divindade. Em Apocalipse, irmãos, para não passar sem mencionar todas as escritas de João, Evangelho, Epístola e também o livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, ele também faz uma menção em Apocalipse 1:8. Quando Jesus, ele mesmo se apresentando a João, ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. Anteriormente, é mencionado no verso, melhor dizendo, esse é dito em Apocalipse 1:17. No capítulo de número 1, verso 8, essa mesma atribuição é dada a Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Você vê que João, ou melhor dizendo, pela descrição de João em Apocalipse, mas descrita por Jesus, é mencionado Deus como o princípio de todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega são duas letras do alfabeto que falam sobre o início e o fim. E também depois é atribuído o próprio Jesus Cristo, não é João aqui mencionando, mas o próprio Jesus. Eu sou o princípio e o fim. Jesus ele está falando sobre a sua divindade. Pedro, João, agora o apóstolo Paulo também ele fala sobre essa divindade. Embora não tendo andado com Jesus, no seu momento terreno, Paulo aprendeu de Jesus as suas doutrinas. É isso que é descrito lá em Gálatas, capítulos de número 1, verso 11 e 12. Que ele foi instruído por Jesus com relação a tudo aquilo que ele ensinava. E Paulo também ele faz uma defesa da divindade de Jesus Cristo. O Cristo é assim apresentado por Paulo como sendo divino, e tendo a glória dessa divindade sendo igual a Deus. Um dos textos clássicos para poder falar sobre a divindade de Jesus Cristo está em Filipenses 2. Aí você vai notar que Paulo, quando ele fala em Filipenses, ele diz que Cristo se esvaziou da glória que ele tinha anteriormente. O que é descrito no capítulo de número 2 de Filipenses, versos 5 e 6. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nessa instrução que o apóstolo Paulo está fazendo nesse trecho da epístola, ele está falando sobre humildade de posição. Ele está falando que Jesus Cristo não teve por usurpação e não ele mostrou a sua humildade sendo divino e tendo glória divinal, posição divina, e deixando isso para poder se entregar pelos homens. E é isso que Paulo instrui os filipenses: tende o mesmo sentimento que há em vós, não importando a posição que você tem, porque Cristo ele era divino, mas se esvaziou da sua divindade, de algumas questões que existiam no céu, para poder se transformar em homem e ser fiel a Deus nessa posição até a morte, e a morte de cruz. Além disso, Jesus foi apresentado como sendo também a habitação da plenitude divina. Em Colossenses 2:9, o apóstolo Paulo diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo habita toda a plenitude. E a plenitude, irmãos, é algo completo.
algo pleno. Plenamente em Cristo habitava a divindade. E ainda ele discorre falando ao seu instruído Tito, da seguinte forma, em Tito 2,13: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, dizendo sobre desculpe, irmãos, falando sobre a descendência israelita, a descendência dos judeus. Jesus veio da descendência segundo a carne deles, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Irmãos, me perdoe, esse verso está em Romanos 9,5, amém? Dos quais são os pais, e dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Romanos 9,5. E agora sim, Tito 2,13, ele diz: aguardando o bem, a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou passar agora rapidamente para a declaração de Tomé, quando visto lá naquele momento a qual Jesus aparece para os discípulos dentro da casa. Tomé, quem sabe naquele momento de espanto, não sei, mas tocando no Senhor Jesus Cristo, ele diz a expressão: Senhor meu e Deus meu. Essa atribuição divina. E também o escritor aos Hebreus, em Hebreus 1,8 diz: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e o cetro de equidade é cetro do teu reino. Isso com Deus falando em relação ao seu Filho. Então, irmãos, isso são algumas das questões falando sobre a divindade de Cristo. O próprio Jesus, ele é apresentado em João. Existem 7 afirmações de Jesus Cristo que mostram a sua divindade. Quando Jesus Cristo diz: eu sou. Por 7 vezes ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são, irmãos, atribuições que são dadas à divindade, e Jesus Cristo toma para si: eu sou. Então a doutrina que é apresentada primeiramente aqui é a doutrina da divindade de Jesus Cristo. Segundo ponto, a doutrina da salvação em Jesus, que essa também, de modo evidente, ela é aplicada e é mencionada pelos apóstolos. Essa que era uma das doutrinas mais dispostas biblicamente por todos os escritores. Além de descartar toda a posição humana, eu quero que você entenda isso, não somente atribuir alguma participação salvífica ou condição salvífica a algum outro ser criado por Deus, anjo, homem. Eu quero que você entenda que também está aqui englobado e arrolado a esse termo, que também condições de salvação, elas não podem vir a não ser pela fé em Jesus Cristo, o que é descrito pelos apóstolos essa posição. Em Atos 4:12, que é outro discurso de Pedro, Pedro diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Você vê que Pedro, ele anula qualquer tipo de posição dado entre homens, anjos ou seres criados por Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Eu creio e compreendo que ele entendeu muito bem claramente o que é dito em João 14,6, aonde Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é mencionado por Pedro é que somente existe um caminho. E além de ser um caminho através de uma pessoa, também existe só um caminho
É descrito aqui em 1 Timóteo por Paulo assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Existe um homem. E além disso, além de ser por uma pessoa, também é um único meio. E aí é que é descrito em Romanos 3:20. Porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Não existe ser e não existe métodos e meios que conduzem a Deus e a salvação. O único caminho que assim, irmãos, devemos seguir, irmãos, e ser direcionados é pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo e pela fé naquilo que Ele anunciou. A doutrina da salvação em Jesus é outra doutrina expressa. Então lá quando se falava, quando você perguntava, digamos, aos convertidos da pregação de Pedro, poderia se perguntar sobre o seu, digamos, sobre o seu credo. Em que vocês creem? Cremos na divindade de Jesus Cristo porque foi instruído. Cremos também que Ele é o único caminho. Depois, uma doutrina importante que também tem sido, irmãos, negligenciada nos dias de hoje. Até há alguns tempos atrás eu vi um pastor muito conhecido na internet falando algumas coisas que contrárias ao arrependimento. O Evangelho, irmãos, ele conduz sim a essa doutrina, arrependimento, doutrina do arrependimento e do perdão para a salvação. Essa, irmãos, essa era a mensagem pregada pelos apóstolos. Essa graça light, irmãos, que as pessoas vivem, de não transformação do ser, de não mudança do velho homem. A doutrina do arrependimento e do perdão para a salvação, ela é a doutrina pregada pelos apóstolos. É recorrente nas pregações de Pedro, é descrito por Paulo. Outra doutrina, essa é outra doutrina apresentada. Quando Pedro ele foi indagado lá, no seu discurso de Atos 2, pelos seus irmãos, seus companheiros judeus, de tudo que Pedro tinha dito, de tudo que Pedro tinha mencionado no seu discurso, fizeram uma indagação a Pedro: o que nós faremos? O que podemos fazer? Você vai ver que, irmãos, não existiu nenhum impulso de todos os que estavam ali reunidos. Falaram: vai lá, aceita Jesus Cristo, vai lá, levanta sua mão. Não, eles foram impelidos pela palavra e conduzidos a saber o que era necessário realizar para que pudesse mudar a sua condição de vida. E é isso que é descrito por Pedro em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Arrependimento, ele vai estar atrelado à remissão. Entenda, no discurso de Pedro em Atos 3:19, a mesma palavra é descrita: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Irmãos, tudo isso que Pedro e que os demais apóstolos pregavam tinha sido instruído por Jesus. O próprio Jesus, antes da sua ascensão, ele instruiu: preguem arrependimento ao povo. Jesus, ele não chegou aos discípulos e falou assim: olha, façam da minha casa clube social,
ou façam da minha igreja um ponto de encontro. Mas o encontro dos santos dentro de um lugar, irmãos, que foram transformados pelo Evangelho, onde haja arrependimento. A primeira coisa que aconteceu com aqueles que ouviram a pregação da palavra vinda da boca de Pedro foi: o que nós faremos? Eles não deveriam permanecer na mesma condição que estavam. O que é dito por Jesus na instrução antes da ascensão em Lucas 24, 47 é o seguinte: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Foi o que Pedro fez. Mas também foi o que Paulo continuou e prosseguiu a fazer. Tanto é que na defesa de Paulo, quando ele está em caminho de Roma, ele faz uma defesa perante o rei Agripa. E na sua defesa, Paulo lhe diz esse discurso em Atos: disse eu, quem é, Senhor? Esse aqui Paulo, ele descrevendo sobre a sua experiência de conversão com Jesus. Disse eu, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E aí Paulo, recebendo essa instrução de Jesus Cristo, ele diz para o rei Agripa: a isso fiz. Pelo que rei Agripa, ele, voltando ao rei, ele fala assim: rei, eu fui obediente à visão divina. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também a todos os gentios. E que mensagem Paulo pregava? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A mensagem, irmão, dos apóstolos, ela segue justamente a instrução de Jesus. Jesus pediu e eles obedeceram. Essa é a ordenança: pregai arrependimento a todos os povos. Jesus em nenhum momento estava acendendo, irmãos. Existe até uma tirinha, uma sátira no Facebook, onde Jesus está ascendendo aos céus. Ele diz: amai uns aos outros. Não sei se vocês irmãos já viram isso. Aí outro pergunta o que ele diz. Fala assim: entregai o dízimo na casa do tesouro, para que também possamos enriquecer. Mas eu não vi ele dizendo isso. Não, mas foi isso que ele disse. Parece que Jesus ascendendo aos céus, ele diz uma palavra e as pessoas entendem de forma diferente. Hoje parece que Jesus diz assim: olha, pregai enriquecimento para o povo. Pregai uma vida de comodismo para o povo. Jesus não diz: pregai arrependimento às nações, para a remissão de vossos pecados. Essa é a mensagem. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 1 e 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Isso sim é uma doutrina, irmãos. Arrependimento, mudança de caráter, transformação do ser. A última doutrina apresentada
na revistinha aqui. É uma doutrina, irmãos, que é importante para nós cristãos. E ela é mencionada dessa forma, com todo grau de importância nas Escrituras, que é a doutrina da ressurreição. Falando sobre a ressurreição de Cristo. Irmãos, essa doutrina ela é tão importante que você vai ver nos 3 discursos de Pedro, em Atos 2, no Pentecostes, dentro do templo e perante o Sinédrio, que Pedro ele não deixou de citar essa doutrina. No capítulo de número 2 de Atos, verso 32, Pedro diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Você vê que Pedro fala assim: nós somos testemunhas da sua ressurreição. Porque se falar, irmãos, sobre ressurreição nos tempos da igreja primitiva, era enfrentar a oposição. E até algumas oposições que aconteceram com Cristo e com os apóstolos foram com relação a essa doutrina. Alguns do meio do povo, ou até mesmo imputados como estrutura do povo, não acreditavam na doutrina da ressurreição. E essa doutrina ela é expressa tanto por Jesus como também pelos apóstolos. No seu discurso no templo, Pedro diz assim: dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no capítulo de número 4, verso 10: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes, e a que Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante nós. A sua defesa perante a cura de um coxo que estava ao templo, à porta do templo, chamado Formosa. Então, irmãos, você vê que até parece proposital que Pedro, quando fosse falar de Jesus Cristo e fosse mencionar, fazer defesa ou pregação, ele tinha que falar da ressurreição. Porque, irmãos, a morte, o nascimento virginal de Jesus Cristo, a morte vicária, ela seria incompleta se não tivesse também a ressurreição. Porque, irmãos, a morte não poderia segurar Jesus no estado de corrupção. É uma ressurreição. Essa doutrina ainda em 1 Coríntios, que é em capítulo de número 15, verso 14, o capítulo inteiro, Paulo ele praticamente toma para poder falar sobre a doutrina da ressurreição. 1 Coríntios 15 é onde a doutrina mais é desenvolvida. E você vê a importância dessa doutrina ao ponto que Paulo ele diz assim, no verso 14: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e logo também é vã a nossa fé. Você vê que ele coloca como base, como fundamento essa doutrina. Não basta crer num Cristo de um nascimento virginal, de uma entrega sacrificial, mas tem também que ter um Cristo ressurreto pela obra de Deus. Jesus, ele sim nasceu virginalmente, foi sim instrutor do povo, foi sim conduzido ao madeiro. Mas entenda, para que a sua pregação seja completa, você tem que mencionar que ele é um Deus ressurreto, que ele toma posição e que a morte não o deteve. Essas são as doutrinas que foram escolhidas
autor, pelo escritor da revista, e que são, irmãos, importantes para nós. É isso que é falado lá para a gente concluir a relevância desses ensinos para a igreja de hoje. O mundo evangélico precisa, voltar com urgência às suas bases doutrinárias. Aqui são algumas apresentadas, mas o povo cristão, irmãos, o povo evangélico, ele deve voltar a estudar as doutrinas. Hoje os temas das campanhas, dos congressos, dos cultos, eles não têm sido voltados às obras de Jesus Cristo e às suas doutrinas que instruem o povo, irmãos, a permanecer firmes na caminhada cristã. Toda a instrução que hoje é dada é com relação ao que você vai adquirir, o que você vai possuir, o que você vai conseguir ter, o que você vai alcançar mundanamente. Mas saber, irmãos, que fomos chamados e entender a nossa posição perante Deus é importante. Saindo um pouquinho daqui do que é mencionado pelo escritor nas suas doutrinas que foi expressa, mas entendemos que somos filhos de Deus, que recebemos adoção, compreendemos que existe só um caminho de justificação. Saber da necessidade da regeneração da nossa vida, isso não é instrução para o povo. Isso não tem sido, na verdade, instrução para a igreja. Mas hoje você tem os 7 passos para chegar mais perto da sua vitória tão desejada. Ou os 3 pedidos de oração que você deve fazer no momento da angústia, ou por aí vai, irmãos. Eu estou inventando alguns temas aqui. Mas é justamente isso que acontece com a igreja. O que nós buscamos dentro da palavra de Deus, o que é buscado nos dias de hoje, é instruir o povo para poder viver na terra e não para adquirir os céus. Então a relevância de tudo que isso para a igreja de hoje, para os tempos presentes, é que nós devemos voltar a viver a doutrina dos apóstolos. E aí, irmãos, para poder encerrar, eu acho que é bem válido a gente ler novamente Atos 2:42, que diz assim: perseveravam, esse é o lema da igreja, na doutrina dos apóstolos, na instrução, no discipulado, no ensino e também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que assim seja a nossa vida nos tempos atuais, em nome de Jesus Cristo. Amém?